para você, que já tem uma oficina há mais de 10 anos, organizou ela, o que que é ser uma oficina de referência, Edu? Muito bem, vamos lá, William. Antes de mais nada, aí, antes de eu responder a sua pergunta, sempre muito feliz aí de poder contribuir, porque querendo ou não, né, William, nós estamos, graças a Deus aí, atingindo o que eu considero como uma meta, né? Atingir os donos de oficina mecânica. A gente está começando a receber muitas mensagens, seja através de direct ou através aí de mensagens, né, que o pessoal acaba descobrindo aí o meu WhatsApp e manda mensagem falando justamente aí do trabalho que a gente vem fazendo. Então é muito bacana isso, eu fico muito feliz porque contribuir sem dúvida nenhuma, acho que faz parte aí da nossa missão, né, de poder abençoar a vida dos outros aí, abençoar a vida do dono da oficina, que às vezes em meio a tanta correria, às vezes, né, ter uma palavra como que a gente vem trazendo aqui ajuda muito, certo? Então vamos lá, vamos respondendo aí a pergunta que o William fez, né? Isso daí, assim, de uma certa forma, despertou a atenção na gente, né, William, em ser referência, porque algumas pessoas até entram em contato conosco justamente por conta disso. Ó, meu, eu considero você uma referência em tal ponto, então aí você começa a ver. E aí a gente começou a entender um pouquinho a respeito disso. Então, baseado em cima da pergunta que o William fez, né, o que é ser uma referência? A gente tem duas situações, né, William? Eu vejo assim que ser uma referência é ele ser uma autoridade em alguma coisa que ele faz. Então, assim, isso daí já desperta, já dá um norte, né? É uma autoridade, seria um ponto de referência, né? Às vezes, quando a gente está procurando um local, aonde você fica situado? Eu fico situado em tal local. Tem um ponto de referência? E às vezes, quando esse ponto de referência, né, ele é muito conhecido, então opa, já sei, a pessoa não se sente perdido, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, você ser uma referência é você ser uma autoridade. Então, tem duas formas de você ser uma referência. Você pode ser uma referência de uma maneira natural. Às vezes, aquilo que você faz com tanta paixão, com tanta maestria, aquilo, de uma certa forma, flui tão claramente que você acaba se tornando uma referência naquilo. Ou também você pode se tornar uma referência, né? Então, assim, no nosso setor, nós temos, né, diversos amigos que, de uma certa forma, são referência. E isso daí ajudou a dar um norte para mim. Eu comecei a entender justamente isso. Então, eu não era uma referência. E aí, o que, que aconteceu? Eu vi o que era necessário fazer, apliquei, e aí, graças a Deus, hoje, né, a Tagma é uma referência. Mas é interessante, assim, eu confesso para você, assim, que quando eu falo de ser uma referência, não falo com um tom de soberba, não, tá? Falo com um tom de que foi trabalhado, tá? Isso daí foi, de uma certa forma, eu entendi o motivo de ter que ser uma referência, que aí a gente vai citar aqui alguns pontos, justamente por quê? Porque eu entendia que aquilo era extremamente importante para se tornar lucrativa, para se tornar uma empresa como realmente ela tem que ser. E uma coisa que particularmente está no meu DNA, William, é nunca ser mais do mesmo. Então, por exemplo, do período que eu jogava bola, né? Quando eu chegava ali, eu gostava de chegar antes do treino começar. Eu já fazia a minha preparação antes dos demais. Então, assim, por exemplo, eu gostava sempre de chegar e fazer um aquecimento antes, porque não pode. A gente já tem mais ou menos, já está dando mais ou menos a letra, né, de como se tornar uma referência, né? Então ali eu fui fazendo o quê? Eu ia treinando, eu ia aquecendo antes. Então ali eu já começava com alguns abdominais e já começava uma preparação com bola. Então antes de todo mundo, e quando terminava o treino também eu ficava depois. Porque a minha deficiência, né, por exemplo, que nem no caso, eu jogava de atacante. Atacante, a função dele é finalizar.
Então, eu precisava treinar cabeceio, eu precisava treinar chute, domínio de bola, mas eu queria ir um pouco mais além. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a treinar lançamento, porque de uma certa forma poderia ser uma estratégia a mais durante o jogo, para o que ao invés de eu ser o receptor da bola, eu poderia fazer naquele período, no momento do jogo, eu poderia ser a pessoa que ia fazer um lançamento, que ia fazer um passe a longa distância. Então eu treinava esse fundamento. E aí, de tanto treinar, né, acabava ficando bom naquilo. Então, assim, é, eu posso falar com propriedade que eu acabei me tornando uma referência de uma forma premeditada, de uma forma planejada, mas tem pessoas que eles se tornam uma referência simplesmente ali pela naturalidade. Por quê? Porque ele tem uma habilidade muito forte com uma determinada característica que do qual ele gosta tanto, ele treina tanto aquilo e faz que ele acaba se tornando uma referência. Mas existe um algo por trás de se tornar uma referência, né, William? Que eu acho que é o abençoador. É. Mas de início é isso. Bora para a próxima pergunta.